parte da manhã, nós tivemos a palestra do Dr. Francisco Carrale, que nos despertou a atenção para a possibilidade realmente de termos o que ele chama de democratização da arbitragem, né? Ele defendeu algumas ideias, né? Por que não, né? A arbitragem também ser utilizada para conflitos de menor monta. Nós, de associação comercial, por exemplo, estamos ansiosos para que isso realmente se torne realidade, porque a maioria dos nossos associados são realmente de pequeno e médio porte. E o nosso trabalho, inclusive em parceria com o SEBRAE, que é um grande apoiador do nosso projeto, é exatamente fazer com que esses meios, esses métodos adequados, especialmente a mediação e a arbitragem, eles cheguem na consciência, né, dos empresários de pequeno porte, para que eles possam então usar esses métodos como uma verdadeira ferramenta de gestão no desenvolvimento dos seus negócios, através da mitigação aí dos seus conflitos, né? Logo em seguida tivemos o primeiro painel, abordando mediação e arbitragem nas relações de trabalho, com as painelistas Ana Lúcia Pereira e a Elizabeth Ribeiro, moderada por Simone Fontes, onde ambas as painelistas também nos fizeram pensar, por que não, o uso da mediação e da arbitragem para resolver conflitos trabalhistas. Por mais conservadores que ainda sejamos com relação às questões de trabalho, a discussão das questões do trabalho, o momento é outro, o momento é de modernidade, é de quarta revolução industrial, né? De novas formas de relação de trabalho, né? Então, elas nos fizeram pensar bastante e apontaram caminhos para que nós possamos efetivamente utilizar a mediação e a arbitragem extrajudicial para resolver e pacificar as relações trabalhistas. E agora, na parte da tarde, então, daremos continuidade, retornamos então à condução dos trabalhos do nosso cerimonialista. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. E para discutir o tema, o evento coloca em pauta questões envolvendo a democratização da arbitragem, 2 painéis com exposições e debates sobre temas relativos à mediação e arbitragem nas relações de trabalho, mediação nos conflitos ambientais e mediação em arbitragem na construção civil e mercado imobiliário. Na construção civil, mercado imobiliário e operações portuárias e as formas extrajudiciais de resolução de conflitos. Este evento conta com o apoio do SIAC, Conima, SEBRAE, Docton, Sindi Advogados, Cresci Espírito Santo, CRA Espírito Santo, CRC Espírito Santo, OAB, ACE Espírito Santo, FACIARPS, CB+, CBMAI, CACB e CBMAI aqui Espírito Santo. Convidamos então para fazer a mediação deste painel Paula Maria Schmidt. Boa tarde a todos, né? Agradeço o retorno de todas. Com imenso prazer, assim, que eu faço parte desse painel hoje. Ano passado, eu estava até falando com o Luiz, eu estava do outro lado, né? E hoje podendo dividir aqui, ser moderadora de um painel que vai tratar de temas tão importantes quanto nós já estamos vendo aqui e que veremos, realmente um evento ímpar, assim, né? Poder participar disso e estar aqui presente. Então, sem mais delongas, eu quero passar a palavra à Isabela para a sua exposição. Boa tarde, obrigada por ter retornado do almoço, né, para me escutar um pouquinho. Agradeço a vocês a presença aqui agora para conversar um pouquinho sobre mediação de conflitos ambientais, que é a minha paixão e minha missão de vida. Quero agradecer ao Luiz pelo convite, a Paula pelo acolhimento, ao Rian e a todos vocês pela companhia aqui nesse dia de hoje. Muito obrigada. Bom, falar sobre mediação de conflitos ambientais, o Rian me cumprimentou hoje, falando assim,
A sua obra foi a primeira que eu li há muitos anos atrás, há uns 10 anos atrás, sobre o tema. Então, eu fiquei até assim, poxa, né, vamos falar da idade, de quanto tempo que eu tenho falado e que eu tenho, né, trabalhado com esse tema de mediação de conflitos ambientais. E hoje, especificamente, eu vou dar um contorno de alguns conceitos, alguma coisa para a gente pensar, mas eu vim trazer, na verdade, pontos para refletirmos juntos, tá? Do avanço e de como, daqui para frente, nós podemos pensar ou refletir a mediação de conflitos ambientais. Você pode passar para mim? Nós temos um mediador entre a palestrante e a tecnologia, tá? Porque realmente não é muito a minha prática. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os conflitos ambientais, um conceito. Obrigada. Obrigada. Bom, falar direito comigo é complicado, não é a mão do relógio. Obrigada. Falar um pouquinho do conceito de mediação ambiental, né, e as questões controversas. E essas questões que eu venho trazer para vocês têm uma implicação, um contorno que veio da mudança legislativa, né, da lei de mediação, mas ela vem muito mais baseada nesses 10 anos de prática, né, do exercício e praticando a mediação de conflitos ambientais. Então, vocês vão ver algumas questões um pouco interessantes e controversas realmente. É muito fácil, às vezes, a gente passar anos estudando, né, e na hora da prática aí que realmente a gente vai ver as dificuldades, e são essas as dificuldades que eu quero compartilhar com vocês. Bom, o que são conflitos ambientais? Os conflitos ambientais, essa definição é muito complicada da gente conseguir. Nós temos uma diversidade enorme de visões. O IBASE já tentou colocar os melhores estudiosos, né, da área ambiental para tentar achar um conceito único de conflito ambiental. E fez uma semana, colocou todos eles sentadinhos numa sala, tentando fazer essa definição. Saiu um livro maravilhoso, mas cada um continuou com o seu conceito, né, de conflito ambiental, baseado na sua própria linha de pesquisa ou na sua própria visão de mundo. Enfim, a gente continua com essa diversidade de visões e a gente precisa primeiro já partir de um ponto, das diferenças, né? Conflito não quer dizer impacto negativo, conflito não quer dizer um problema. Às vezes um problema ambiental não é um conflito ambiental. Às vezes um problema ambiental, ele não é percebido pelas pessoas daquela região como um conflito. Não tem uma tensão entre as pessoas que vivem ali. Eles estão realmente reagindo ou indo, né, conforme a maré, e não tem nenhum conflito, não traz nada para a sociedade naquele ponto. E o impacto, ele pode ser positivo de um empreendimento. Então, quando a gente fala de impacto ambiental, a gente pode estar falando de um impacto positivo como negativo, que também não quer dizer conflito ambiental. E muitas vezes um problema é percebido de uma forma completamente equivocada e se torna um conflito ambiental mesmo sem ter base. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos várias áreas críticas no Distrito Federal que têm escassez hídrica no período que a gente está passando agora, de seca. Tá? E nem todas essas áreas apresentam conflitos entre os usuários desse recurso. Outras áreas, outras bacias, já estão tendo conflitos e que não tem escassez hídrica, né? Então, como que a gente pode, né, ver e definir conflito ambiental diante disso? Bom, eu vou trazer um conceito que eu achei o mais completo possível na doutrina, que fala que o conflito ele eclode quando o sentido e a utilização de um espaço ambiental para um determinado grupo ocorre em detrimento dos significados e usos que outros segmentos sociais podem fazer do seu território para, com isso, assegurar a reprodução do seu modo de vida. Muito completo, lindo, maravilhoso, ótimo, mas muito chato para a gente ficar falando sobre isso depois do almoço, né? Bom, o que eu fiz? Estudando, há 10 anos atrás, eu criei um conceito de conflito ambiental, que é uma tensão
permanente entre o nosso modo de vida e como nós utilizamos os recursos da natureza, como fazemos uso dos elementos da natureza. Essa tensão permanente que a gente vive, ela emerge dela disputas ambientais que versam sobre bens ambientais, tanto seu aspecto simbólico como material. Que nós temos, por exemplo, como objeto dos conflitos ambientais, a gente tem o uso, controle e acesso dos seus recursos naturais, né? Quem tem água, quem não tem, quem vai ficar com mais, quem vai ficar com menos água, quem controla essa barragem aqui do meu vizinho para passar água para mim. Nós também vemos o objeto de conflitos, os impactos ambientais, e aqui a gente tem toda uma gama de trabalhos sobre justiça ambiental e a desigualdade do impacto negativo que normalmente vem ou para as áreas mais pobres, para os países mais pobres. A gente vê muitos países aí que importam, né, lixo, etc., resíduos. E também, como objeto, o conhecimento, que é a percepção dos riscos ambientais, o controle dos conhecimentos tradicionais. E aqui nós temos várias comunidades, nós temos tribos, comunidades indígenas, caiçaras, etc. E eles têm uns conhecimentos maravilhosos que a gente está aprendendo até hoje. E também sobre os lugares sagrados. Enfim, é muito grande o objeto, é muito extenso falar de conflito ambiental, para vocês verem a gama do que a gente está abrangendo aqui com o conflito ambiental. Enfim, se a gente falar de mediação ambiental, a gente precisa saber, né, do que a gente está falando, que tipo de conflito é esse. Trouxe um conceito um pouco diferente hoje para falar com vocês também do que seria mediação de conflitos ambientais. E esse conceito ele é um pouquinho até provocador. E vocês não vão ver em nenhum momento ali a gente falando de um acordo, né? Que normalmente os conceitos de mediação já vêm falando de acordos. E eu vim propondo uma forma diferente, que é uma prática dialógica realizada por um terceiro equidistante, com os envolvidos em um conflito ambiental, por isso a gente precisava saber o que era um conflito ambiental, em prol da alteridade e da convivência, né? Enfim, é provocador porque é uma prática permanente, a mediação de conflitos, e ela modificou, né, esse conceito, eu modifiquei ele por causa da prática diária, né, que nós temos trabalhado com os conflitos ambientais e com a mediação, porque muitas vezes um problema ambiental, um conflito ambiental surge e nós não vamos fazer um único momento de trabalho de mediação. Não vai ser um acordo só que nós vamos trabalhar com mediação nesse caso, então são vários, em vários momentos e às vezes prolongando no tempo. Aí vem, né, a cerejinha do bolo para a gente conversar um pouquinho. As questões controversas, né? A gente primeiro vai falar se é possível negociar bens ambientais. E hoje, na parte da manhã, nós já começamos a tratar desse tema e esse encontro está sendo assim, de um valor inestimável, né, para discussão, para reflexão, porque estamos tratando de dois grandes temas, né, no mesmo dia, no mesmo encontro, que é como trabalhar com soluções alternativas com direitos indisponíveis, que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Artigo 225 da nossa Constituição Federal. Então, nossas questões controversas. É possível negociar os bens ambientais? Então, vocês imaginam que lá pelo ano de 2000, quando eu comecei a estudar, né, para poder falar sobre isso, a primeira coisa que falaram para mim é que não dava para fazer esse tema. Eu tinha que escolher trabalhar ou com direito de família ou com direito empresarial, porque meio ambiente não dava para trabalhar com mediação. Bom, eu fiquei muito chateada nesse primeiro ponto, porque desde da década de 90 e antes da lei de crimes ambientais, eu já estava trabalhando com direito ambiental e eu trabalhava no IBAMA, né?
e no IBAMA de Porto Alegre. E a gente estava tentando implementar a nova lei, com muito medo, né? O medo sempre estava ali com as inovações legislativas e tudo, e os próprios servidores do IBAMA com muito medo da lei, né? De ser criminalizado, de ter algum respaldo, ou de não ter um respaldo legal para atuar, enfim, tantas novidades. E passado algum tempo, com a Lei de Ação Civil Pública também modificada, nós tínhamos agora um poder, né, na mão de fazer algo mais efetivo para as políticas ambientais, que era fazer, né, um termo de ajustamento de conduta com os infratores e eles assumindo rapidamente, né, ali a recuperação do dano ambiental. E eu participei, acho que foi do primeiro, se não me engano, do primeiro TAC feito pelo IBAMA no Rio Grande do Sul. E nós já enfrentávamos isso, como assim negociar, né? Como fazer um TAC, ele tem que pagar a multa, ele tem que responsabilizar, só que muitas vezes os infratores, eles não compreendem que estão sendo infratores, qual é o impacto da ação dele no ambiente. E quando a gente fala de uma lei de ação civil pública, que você precisa, né, fazer perícia, uma perícia demorada, num processo judicial que pode levar 10, 20 anos, enquanto isso o meio ambiente continua se degradando. Né? Mesmo você não fazendo nada, ele sozinho, ele vai se degradando se você não toma medidas rapidamente. E o que acontece? Muitos promotores, aí aqui ao contrário na área trabalhista, os promotores começaram cada vez mais a incentivar a negociação na área ambiental. E os TACs começaram, né? Eles começaram a serem feitos e são hoje um grande instrumento. Já se passaram mais de 20 anos da Lei de Ação Civil Pública e é um grande instrumento, tanto do Ministério Público quanto dos órgãos ambientais, para poder efetivar a política pública, nossa preservação. Deixar o nosso ambiente ecologicamente equilibrado, como a nossa Constituição prevê e requer. Bom, isso, né, esse problema, primeiro, do ambiente ser indisponível e inalienável, a gente já viu uma brecha, né? Bom, se temos como fazer TACs e negociar TACs, nós temos como fazer mediação. Né? Nós temos como negociar nos mesmos parâmetros, né, que o Ministério Público, os órgãos públicos vão fazer quando vão fazer o TAC. Eles podem negociar o modo, a recuperação, como que vai fazer esse dano, que tecnologia vai utilizar, quanto tempo isso vai levar, né, enfim. Mas tinha uma outra questão ambiental, que não é exatamente, né, própria só da questão ambiental, trabalhista também tem isso, mas muitas vezes as pessoas falam: olha, a gente não pode negociar quando o desequilíbrio de poder é muito grande. Bom, nós estamos falando de conflitos que você envolve grandes empresários, muitas vezes, comunidades que têm uma linguagem completamente diferente, como os caiçaras, órgãos ambientais, às vezes de mais de um estado, enfim. Então, o desequilíbrio de poder faz parte da essência do conflito ambiental. E a gente estava no foco aí das vantagens. A vantagem de uma mediação de conflitos ambientais é que a gente promove a cooperação, relações de confiança duradouras, é bem menos custosa do que uma ação civil pública ou mesmo lidar com os problemas ambientais de um dano ambiental. Ela é informal, a gente consegue adaptar ao caso concreto, é flexível, favorece a assunção de responsabilidade, ou seja, eu começo a assumir uma responsabilidade da minha parcela de cuidado com o ambiente, né, que é meu também, que eu participo. O que era muito diferente de quando o infrator chegava no IBAMA para fazer uma defesa em qualquer processo administrativo. Um diálogo, por exemplo, que evita a manipulação e o autoritarismo, e esse é um ponto muito importante. Quando a gente trabalha com um diálogo verdadeiro e autêntico, as pessoas costumam até levar
observar ou demonstrar as questões de desequilíbrio de poder. Nós não temos essas condições. Nós não sabemos, por exemplo, se realmente esse efluente que está sendo lançado nesse corpo hídrico aqui está ou não contaminado, em que grau. Nós não sabemos, nós somos pescadores aqui do Ribeirinho, a gente não tem condição de fazer essa pesquisa. Né? Quem de vocês tem? Quem pode fazer? Quem pode falar para a gente que contaminantes tem nesse rio? Então, isso com um diálogo verdadeiro e sincero na mediação a gente consegue ver. Favorece também a participação, a cidadania e a democracia. E todas essas vantagens, a gente começa a rever uma relação de homem e natureza que sempre foi, desde a Revolução Industrial, muito degradante, impactante, e sem muito consideração até a década de 70, quando a gente começa a rever o nosso posicionamento. E a gente vê uma possibilidade de mudança de práticas mesmo. Bom, e aí, é possível negociar os bens ambientais? A gente vê que é uma necessidade, né, de implementação das nossas políticas, a gente vê isso, já acabei de falar sobre os compromissos de ajustamento de conduta, a própria arbitragem aqui, né, que já foi falada também, já era usada também para questões de reparação de dano ambiental. Bom, esses foram os primeiros pontos, os primeiros obstáculos que eu pude enfrentar, né, dentro da pesquisa, trabalhando com os conflitos ambientais. Mas não foram os únicos, e não foram os principais. Mas veio a nossa lei 13.140, que foi a lei que já foi mencionada para a Ana Lúcia hoje pela manhã, e ela coloca no seu artigo 3º ali: pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação. Bom, e aí, quando for dessa forma, ele deve ser homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público. Antes da Lei 13.140, como nós fazíamos mediação de conflitos ambientais? A gente fazia dentro dos órgãos públicos, a gente fazia no Ministério Público, a gente tinha uma gama de espaço para trabalhar com os conflitos ambientais, sempre utilizando como alguns parâmetros legais o que eram já utilizados para os compromissos de ajustamento de conduta, o que o próprio Ministério Público já vinha fazendo há mais de 30 anos. E aí veio a Lei 13.140 exigindo essa homologação em juízo. Bom, isso jogou um balde de água fria, porque a gente já estava avançando muito, fazendo, muitos lugares já fazendo esse trabalho. E a mediação de conflitos ambientais, se todas as áreas da mediação são inovadoras, a de conflitos ambientais ainda mais. Né? Então a gente estava ali, poxa, nesse momento a lei, e nesse ponto ela não foi muito legal para a gente. Né? O que a gente pode fazer diante disso? Vamos refletir, vamos estudar, vamos voltar e vamos ver o que as pessoas vão interpretar dessa lei. Né? Como é que vai acontecer? Bom, eu fiquei imaginando, porque eu trabalho, né, tem 10 anos mais ou menos, com o conflito entre usuários de recursos hídricos. São conflitos que as pessoas, não todas, mas uma grande parte delas são usuários que são pequenos agricultores, mal têm condições de chegar nos lugares para a gente fazer a mediação e trabalhar sobre isso. E falar para eles, olha, a gente vai fazer um acordo, mas a gente vai precisar entrar na justiça para homologar. Bom, o período de seca nosso dura em média 6 meses. O problema que leva essas pessoas para a mediação é nesse período, 6 meses. Em 6 meses, eu não consigo homologar todos os acordos que eu faço na justiça. Se eu não homologo esses acordos na justiça, qual é a validade deles? Se essas pessoas não usam essa água, não recebem a outorga e não podem plantar nesse período, o que acontece no Distrito Federal?
E uma vez eu estava numa mesa com a promotora e eu falei, gente, tudo bem, eu não tenho nada contra o Ministério Público fazer a oitiva, muito menos o juiz homologar o acordo, né? A minha questão é tempo, prazo e tecnologia. O que essas pessoas poderiam agregar a esses acordos? Conhecimento tecnológico a DASA tem, né? Nós oferecemos os dados, também de controle e monitoramento, para poder ser feito isso, para poder ter condições do acordo surgir. E o que pode ser feito, né, pelo juiz ou pelo promotor, que pode agregar e melhorar esse processo. E se eles poderiam fazer esses processos andarem em, no máximo, 1 mês. Porque ele precisa ser cumprido no período de seca. Enfim, isso não é possível, enfaticamente isso não acontece. E a gente não fica, né? Então, por exemplo, a promotora estava reclamando que o governo do estado não fazia nada em relação às áreas ocupadas ilegalmente do Distrito Federal. E eu fornecia água para essas pessoas. E para mim isso é básico, né? Ninguém vive sem água. Sendo ilegal ou não sendo ilegal, você vai precisar beber água. Não tem como. Então isso a gente precisa ter uma ideia do que a mediação é. A mediação é a justiça da prática, do dia a dia, da pessoa que está na ponta e realmente quer ver aquele problema ser tratado, né, resolvido. Não é uma coisa do ideal, não é aquela justiça bonita que a gente aprendeu nos bancos da faculdade, né? Justiça do ideal. A mediação é a justiça do real, do dia a dia, da prática. Como vamos realizar a justiça para esses usuários de recursos hídricos? Ficar divagando é muito legal, é muito bom, ajuda a gente a fazer uma reflexão. Mas e na hora de tomar decisão? E na hora de levar água para essas pessoas? E na hora de conceder a outorga? O que eu faço? Perdão pela interrupção, por isso que a lei, no caso de mediação, mais das vezes atrapalha do que ajuda. Ótima, Luiz, eu adorei. Eu falei isso assim, né? Outros colegas meus quase me mataram, mas no meu caso ela mais me atrapalhou do que me ajudou. A gente custou para fazer vários avanços, aí quando veio a lei a gente teve que sustentar ainda um trabalho e falar, olha, a gente precisa fazer. E outro problema, né? Que nesse caso é um problema prático. Tá bom, veio essa lei aí, o gestor falou assim, eu não levo nossos casos de mediação para juiz nenhum homologar. A gente já não vai fazer mais mediação na DASA, porque simplesmente eu vou ter que levar isso depois, né, para ser homologado na justiça. Vai demorar mais, vai me dar dor de cabeça, né? Eu preciso conceder as outorgas, então eu vou conceder com base numa decisão administrativa minha, né? Eu não vou olhar para os conflitos que estão vindo. Eu vou decidir e pronto. É uma boa, né, um bom caminho também, é uma alternativa. Não é a melhor. E por esse caso, a lei mais atrapalhou do que ajudou nesse momento. Então, essa questão dos limites legais é uma questão que a gente precisa ver, porque os danos ambientais, eles têm impactos diferentes. São danos diferentes, de complexidade diferente. Quando a gente fala de dano ambiental, por exemplo, ou de um impacto, ou de um conflito ambiental, qualquer que seja, a gente não está falando sempre de Belo Monte. A gente não está falando sempre Raposa do Sol. A gente está falando dali, dos usuários de recursos hídricos do Ribeirinho, que quer plantar no retorno da nossa cidade. Né? A gente esqueceu muitas vezes que o dano ambiental, ele pode ser pequeno, e ele começa pequeno, e ele começa num lugar específico. Né? E quando está pequeno, nesse lugar específico, com as pessoas de uma comunidade, é muito mais fácil a gente trabalhar com mediação nesses casos e obter um bom resultado. Bom, os limites éticos que a gente tem que atender, os princípios éticos da mediação, principalmente, né, a não adversariedade.
E também tem um limite muito importante, que é o dano ambiental iminente. Por exemplo, a gente sabe que as barragens vão se romper rapidamente. A gente não tem como chamar as pessoas para fazer uma mediação em 2 dias, porque a barragem pode se romper, daqui 2 dias, e a gente precisa de um acordo para ver o que vai acontecer, como que a gente vai tirar essas pessoas desse lugar. A gente não tem tempo para isso. O dano ambiental ali é iminente, a gente tem que tomar uma ação de Estado, de governo. Tem que tirar essas pessoas, não tem tempo para mediação. Então isso é importante. Quando o dano ambiental é iminente, não há espaço para a gente fazer a mediação de conflitos. Tá? No caso do desequilíbrio de poder, é muito importante que algumas escolas de mediação, e alguns mediadores não aceitam fazer mediação de conflitos ambientais por conta do desequilíbrio de poder. As informações são muito assimétricas, a linguagem é muito difícil. Mas a maioria das pessoas que estão no conflito ambiental, se a gente for escutá-las, como a Beth falou, como a Ana falou, e se elas quiserem? Cadê a autonomia delas para decidir o que elas querem fazer da vida delas? Participar ou não de uma mediação? Então, a autonomia cidadã é a grande questão que a gente precisa ver quando a gente olha para uma mediação de conflitos ambientais. Eu realmente quero oferecer e dar essa autonomia, abrir espaço para essa autonomia do cidadão? Bom, são 10 anos trabalhando e é 10 anos enfrentando uma questão muito que eu achava que o meu orientador estava errado no mestrado, quando eu estava só estudando. Não, isso vai passar porque era um desconhecimento, eles não conhecem, eles não sabem, e é por isso que não fazem. E o meu orientador sempre falava que era uma questão de poder. Eu não quero abrir espaço, para que outras pessoas decidam o que querem fazer da própria vida. Eu quero decidir por elas, eu quero manter meu poder de decisão. Eu quero ter a minha canetinha lá e ter a decisão administrativa para dar. Então, a mediação também enfrenta esse questionamento. Além disso, além do poder do gestor, que é muito difícil para um homem público, para um gestor público abrir mão, para dar esse espaço para que as pessoas decidam o que querem fazer da sua própria vida, nós ainda temos um problema seríssimo na mediação, que é muito pouco falado: capacitação. Nós não temos mediadores capacitados em número suficiente para os problemas que nós enfrentamos, principalmente na administração pública. Nós tivemos uma grande capacitação no Poder Judiciário, nós temos na área de direito de família, direito empresarial, muitos mediadores capacitados, mas na área pública nós não temos quase ninguém. Você pode contar na mão aí os mediadores que trabalham com conflitos que envolvem a administração pública, que são conflitos muito diferentes, habilidades diferentes que vocês precisam. No ano de 2018, nós capacitamos 60 mediadores na Escola de Governo do Distrito Federal e foi a primeira vez que nós tivemos uma turma de formação em mediação de conflitos, que é outra coisa bem diferente de a gente fazer um curso de pós-graduação e tudo, foi uma formação, uma prática mesmo, e formar 60 pessoas para fazer mediação dentro do governo do Distrito Federal. Foi a primeira vez no ano passado. Então, daqui a alguns anos, se a gente conseguir manter, não só no governo do Distrito Federal, mas no resto do país, a gente conseguir manter esse nível de formação, daqui a pouco esse problema ou essa questão a gente vai ter resolvido. E isso é muito importante, porque se você chegar perto de um gestor, ele vai falar que ele sabe fazer mediação de conflitos e que ele faz muito bem. E aí a gente tem uma ideia da mediação, uma ideia de uma mediação muito prática, aquela mediação que eles estão definindo e que eles imaginam quando a gente fala, que é a prática do dia a dia da política, de você trabalhar de uma forma com diálogo, conversando, mas eles não têm a noção do que é um processo de mediação
das ferramentas que a gente usa e dessas habilidades que a gente precisa desenvolver. E no conflito ambiental isso é muito importante. Se a gente não trabalhar dessa forma e não trabalhar com mediadores capacitados, o risco que a gente corre de fazer um dano ainda maior na comunidade e um dano ambiental ainda com impacto muito maior é muito grande. Como eu falei para vocês, o medo, né, que sempre existiu do novo, do desconhecido. E muitas vezes as pessoas me questionavam por que elas não poderiam filmar os encontros de mediação, né? Por que tinha que ser confidencial, né, os encontros de mediação. Então, o medo desse desconhecido do que é feito ali dentro. E as dificuldades, principalmente, da própria estrutura da administração pública. A formação e o perfil do mediador que trabalha dentro da administração pública, ele precisa ser um mediador com conhecimento de direito, né? Precisa saber os limites legais muito bem para se trabalhar. E, principalmente, ele precisa ter uma formação muito boa em mediação, porque ele vai precisar inovar, ele vai precisar estabelecer processos diferenciados de acordo com o conflito que ele está vivendo. Tá? Então, um processo ou um conflito de mediação pode requerer vários procedimentos e até inovação nos procedimentos já conhecidos. E aí eu vou deixar para vocês, né, essa frase, para a gente pensar um pouquinho do que a gente quer fazer com esse nosso conflito ambiental. E aí a frase é do Marcelo Gleiser, em Criação Imperfeita. Como, tragicamente, a história da civilização nos ensina que nações se unem para combater o inimigo comum. Vamos nos unir como membros da mesma espécie e lutar pela nossa sobrevivência. Esse é o conflito da nossa era. Porém, ao contrário das guerras comuns, essa não tem o propósito de definir fronteiras ou credos. Esta é uma guerra entre o nosso passado e o nosso futuro. Uma guerra onde nós somos nossos piores inimigos e a nossa única esperança. Muito obrigada. Parece coincidência, mas não, que todas as palestras até então sendo debatidas, tanto de arbitragem quanto de mediação, se nós percebermos, elas têm focado em matérias que se repetem nas falas, né? Quando a gente está falando ali dos limites que a doutora Isabela trouxe, a questão da mediação de conflito, ser um tema amplamente divergente, vasto. Particularmente, eu até falei com ela, eu falei, olha, Samira, eu tenho dificuldade, eu tenho receio na mediação de conflitos. Não pelo papel do mediador, não pelas pessoas envolvidas, mas exatamente pela questão da política, desse desequilíbrio, né? Como ele se daria numa mediação, se os impactos disso, uma vez feita. Então, assim, antes eu cria muito que o parágrafo 2º nos resguardava sobre esses direitos indisponíveis. Mas quando a gente se depara na lentidão, que aí a gente volta ao judiciário, de homologação, da oitiva, a gente se sente realmente preso, né? Vale ressaltar o que a doutora colocou no sentido dessa visão ampla, porque eu acredito muito na mediação sistêmica do conflito e defendo muito a multidisciplinariedade. Porque, por mais que o mediador se capacite, e isso aqui no Estado é uma coisa que a gente debate muito, né? Eu vejo a necessidade dessa amplitude de visão. Se a gente for falar de administração pública, de repente eu me vi como mediadora tendo conflitos com isso. Então, eu me inscrevi num curso de extensão de gestão política. Eu falei, já que não dá para mudá-las, eu vou entender como funciona o sistema. Porque quando a gente está falando disso, se a gente for falar do Estado do Espírito Santo, eu tenho até que tecer elogios, porque a administração pública tem buscado canais. O Ministério Público tem um NUPA aqui já para preparar, né, os membros do Ministério Público, tanto a Procuradoria do Estado quanto as Procuradorias Municipais, através de seus procuradores e associações, têm feito movimentos nesse sentido de trabalhar a mediação, né?
Hoje, até mesmo com um colega, nós fazemos parte de uma associação de mediadores do Estado do Espírito Santo, onde a gente busca esse diálogo com a administração pública, apresentando projetos, apresentando soluções, e a barreira sempre está no gestor. Outro dia desses, numa reunião, eu ouvi exatamente a frase: mas eu já faço isso e faço muito bem, para que eu preciso de você? E aí eu só pude responder utilizando as ferramentas da mediação. Não estou dizendo que não o faz, nem que o faz muito bem, mas estou dizendo que estamos aqui para sermos parceiros nessa caminhada, que culmina muito na questão da frase final. Porque quando a gente entende que a mediação, a arbitragem, os métodos autocompositivos, eles são não só o desafogar do judiciário, que muita gente defende, mas eles são, em meu ver, eu defendo muito isso, a inclusão do cidadão, o empoderamento do cidadão, e entender, como a Simone mesmo citou aqui no 190, que ele tem o poder, o próprio Código Civil fala que ele tem o poder, a gente começa a sair da zona de conforto, da área comum. E eu acho que, assim, fazendo não meia culpa, mas elogiando o meu estado, a gente tem buscado isso, a gente vê, né, as câmaras, a gente vê eventos como esse, né, sendo propagados exatamente para não disseminar, que eu falo que eu não gosto muito dessa palavra, mas difundir os métodos de forma que eles se tornem realmente acessíveis, né, para que a gente não fique só no campo das ideias, mas que seja realmente a prática. Então, assim, parabéns. Me tranquilizou muito com relação à mediação de conflitos ambientais, e aqui no estado a gente tem várias questões que giram em torno disso, né?